configurando o mundo certo. O sol nasceu em uma cidade muito mais feliz. Prarte agora estava livre de seus piores elementos. Neia não estava tão satisfeita já que os criminosos restis e rebaseados não foram pegos, eles aparentemente tiveram o bom senso de se evacuar durante o caos inicial. Criminosos espertos são os piores. Ela suspirou alto enquanto examinava vários documentos. Os mercadores de Tinamok eram um sonho tornado realidade. Neia tinha mais habilidades do que sonhava quando criança, graças ao treinamento que recebeu no domínio do rei feiticeiro, mas isso não significava que ela tinha todos os talentos que desejava. Uma dessas fraquezas era com os números, ela era uma contadora de merda, e a miríade de transações que aconteciam para esconder a corrupção da cidade era demais. Comerciantes embora, para eles, isso era tão fácil quanto para um caçador rastrear uma presa sangrando. Os relatórios enviados pelos comerciantes de Tinamok resumiram o que descobriram, e quando ela entendeu, ficou realmente impressionada com os criminosos. Eles eram os principais credores da cidade e também eram ladrões muito melhores do que qualquer um que roubasse casas ou emboscasse viajantes. Sua fraqueza, no entanto, era sua arrogância. Eles claramente nunca esperaram ser auditados por alguém competente, portanto, não fugiram da cidade. Lidar com eles era sua primeira tarefa da manhã. Eles foram chamados ao escritório do ex-governador e, sem suspeitar de nada, vieram, talvez na esperança de bajular ou sondar a nova administração. Era quase fácil demais, se não fossem criminosos. Assim, eles chegaram, passando pelas portas da mansão que agora eram guardadas por soldados da Justiça Negra, e meia dúzia de homens bem vestidos foram escoltados ao escritório de Neia e a porta foi fechada atrás deles. Neia levantou-se de sua mesa e gesticulou para eles se sentarem. Ela os examinou, eles tinham barbas bem aparadas e estavam ricamente vestidos com roupas finas e decoradas, usavam botas de couro liso e usavam anéis em todos os dedos, não eram muito fisicamente aptos e suas mãos pareciam lisas, exceto nas pontas dos dedos, que suportava a insensibilidade daqueles que passavam grande parte do tempo escrevendo. Obrigado por terem vindo, cavalheiros. Ela disse quando eles se sentaram, e então ela se sentou. Vocês sabem por que estão aqui? Ela perguntou quando começou a examinar os relatórios. Acho que, disse uma figura com voz ofegante, é para ver como podemos contribuir para o futuro da cidade à medida que segue uma nova direção. E você é? Neia perguntou. Ulit, ao seu dispor. Ele disse. Bem, Ulit, você está quase certo. Neia disse, não exatamente, mas quase. Veja, meu pessoal revisou os registros fiscais e outros documentos apresentados ao ex-governador aqui, e descobrimos como vocês conseguiram roubar tanto. Uma onda de protestos repentinos veio dos homens na frente dela quando eles se levantaram, punhos suaves de bebê enrolados em indignação. Raiva foi rápida para se formar em seus rostos, mas Neia sacou uma adaga e bateu na mesa com força suficiente para fazer um baque alto e atrair o seu silêncio. Silêncio! Ela gritou. Sentem-se ou eu vou fazer vocês se sentarem. Ela disse bruscamente. Eles pararam e se sentaram, agora o nervosismo começou a se formar em seus rostos. Neia recuperou seu assento e começou a explicar. Ao emprestar dinheiro a uma pessoa, você cobraria juros pelo risco, e como eles pagaram de volta, eles deveriam ter eventualmente liquidado a dívida. No entanto, vocês ladrões astutos adicionaram os juros ao saldo principal, de modo que os pagamentos feitos a você nunca diminuiria a soma total devida. Foi realmente muito inteligente. Além disso, observo que as taxas de juros cobradas eram bastante altas, e a maioria dos empréstimos era no mesmo valor de uma cura dos templos, que coincidentemente também depositavam dinheiro com vocês regularmente, todas as vezes que um desses empréstimos saiu. Em suma, vocês estavam recebendo propinas dos templos por fazerem os empréstimos para pagar as curas, enquanto ao mesmo tempo que os templos estavam lucrando com o serviço, vocês estavam lucrando com os juros dos empréstimos e a taxa cobrada dos templos para armazenar o dinheiro que vocês mesmos emprestaram. Choque foi pintado em seus rostos. Era evidente que eles nunca esperaram ser pegos. Foi notado ainda que vocês tomaram como seguro dos empréstimos as propriedades das pessoas, que vocês inevitavelmente apreenderam, geralmente eram as casas das pessoas, e eles tiveram que pagar o aluguel para morar em suas próprias residências depois que vocês as tirou deles, e além disso, noto que sempre que vocês apreenderam uma residência, essa propriedade imediatamente saltou no cronograma de reconstrução e logo depois foi totalmente reconstruída. Vocês têm estado muito ocupados fazendo abelhas, não é mesmo? E o mel deve ter sido muito doce. Seus rostos caíram e, quando seus olhos foram para a mesa dela, eles viram e compreenderam parte do que os documentos visíveis diziam.
Se eles duvidavam de terem sido pegos antes, não duvidavam agora. Merda. Um homem corpulento e bem vestido disse sucintamente. Sim, merda. Disse Neia. Eles estavam tremendo. Eles tinham ouvido falar do julgamento improvisado do dia anterior. Relaxem, senhores, vocês não vão morrer. Neia disse, arrancando suspiros de alívio do grupo. Meu Deus disse que o mal deve ser pago com o mal, o bem com o bem, a vida com a vida, a morte com a morte. Na verdade você não matou ninguém, apenas roubou dos ignorantes e explorou os desesperados. Esses seriam crimes tão ruins que alguns diriam que merecem a morte, mas eu não gosto de matar. Ela disse, e por um momento ela pensou na morte do padre que tentou matá-la, e como isso foi realmente insatisfatório. Ela voltou à realidade e olhou para eles. É isso que vai acontecer. Tudo o que você possui, até o que você está vestindo agora, será confiscado, e todos os nomes da sua lista de vítimas serão compensados de acordo, suas dívidas limpas e suas casas e propriedades devolvidas a eles. Suas residências pessoais serão vendidas e a riqueza obtida com a venda será distribuída como compensação adicional às suas vítimas. Se alguma vítima foi presa por causa de suas dívidas, ela receberá uma parcela maior e, se alguma de suas vítimas morrer ou tirar a própria vida, os sobreviventes também serão indenizados. Se não houver sobreviventes de uma vítima, a cidade manterá esses fundos e os usará adequadamente para fins de governo. Ela disse com uma voz de ferro, e as mandíbulas dos homens se abriram enquanto olhavam para ela com absoluto horror. Quanto a vocês, Neia continuou, e ela enfiou a mão em uma gaveta e tirou um frasco, que ela colocou em sua mesa. Vocês têm uma escolha. Você pode ser condenado a 1 ano de prisão para cada vítima que teve, para alguns de vocês, isso significa que você nunca sairá vivo, ou pode ser condenado a 7 anos de trabalhos forçados nos projetos de reconstrução, servindo suas vítimas como se você fosse o mais pobre dos camponeses, o que de fato você vai ser, ou, ela disse, e então sua voz assumiu um tom grave. Este frasco contém veneno suficiente para acabar com suas vidas aqui e agora, seu suicídio expiará seus crimes e, se você escolher essa opção, suas famílias receberão uma parte da venda das casas que você comprou com ganhos ilícitos. Eles não serão mais ricos, eu não espero, mas eles poderão começar suas vidas com algum meio de vida. Vocês têm 2 minutos para decidir. Neia disse, e então ela tirou uma taça e uma garrafa de vinho, e então derramou o vinho e o veneno na taça e a colocou no centro da mesa na frente dela. Ela cruzou os braços e olhou para eles, observando enquanto consideravam suas opções. Um deles, que aparentemente não se importava com nenhuma das opções, pulou e tentou fugir. Neia não fez nada, ela simplesmente observou o sujeito de aparência fraca tentar abrir as portas e falhar. Quando percebeu que não era para acontecer, virou-se e deu as costas à porta, as mãos estendidas, apertando-se contra ela como se quisesse fundir-se com a madeira e as paredes. Os olhos arregalados de terror. Não, 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 ele gritou. Um dos homens que era um pouco mais rígido disse, eu deveria ter previsto isso. Foi divertido enquanto durou. E ele estendeu a mão e pegou a taça, ergueu-a em um brinde, tomou um gole e depois a colocou de volta na mesa. Uma boa safra, obrigado por pelo menos um último gole. Ele disse. Corajoso. Disse Neia. Uma pena que sua coragem não se traduziu em caráter. Ela deu de ombros. O tempo acabou. O que vocês dizem? O homem na parede havia se virado para a porta e agora tentava abrir caminho com as unhas, como se pudesse abrir um túnel e escapar. Mais um estendeu a mão para o cálice, e os 6 logo depois se tornaram 4. Os 3 homens sentados restantes disseram, cumpriremos nossa sentença de trabalho. E você? Neia disse ao sujeito medroso nas costas. Ele não deu nenhuma resposta, exceto ruídos queixosos. Prisão então. Ela disse, e então chamou os guardas. O tolo na porta tentou passar por eles, mas era como uma criança tentando passar por adultos, e ele foi rapidamente segurado. Prisão para aquele, trabalho para os outros 3, e estes 2, certifique-se de que seus cadáveres sejam descarnados e seus esqueletos levantados para o trabalho. Eles podem ser colocados para servir no templo e estão livres para serem emprestados pelas famílias daqueles que eles roubaram. Neia disse a seus guardas, que rapidamente seguiram suas instruções. Tinamok chegou à mansão logo depois e sentou-se na frente de Neia. Bom dia, ele disse alegremente. E também para você. Neia respondeu, obrigado por toda a sua ajuda em decifrar quantas maneiras as pessoas de Prate foram fodidas. Eu nunca poderia ter feito isso. Ela riu, isso está longe de ser uma missão de escolta típica, não é? Ela disse. Tinamok sorriu e então bufou de volta uma risada contida, tem sido bastante atípico.
Ele disse, mas o trabalho extra está longe de ser indesejável. Muitos dos comerciantes sob meu comando são jovens, eles poderiam facilmente ter seguido o caminho dos homens que roubaram esta cidade cegamente. Dar este exemplo foi ilustrativo. Eu vi os ex-emprestadores em suas roupas de penitente e aquele que está sendo arrastado gritando acorrentado, e os dois cadáveres também, ainda em suas roupas ricas. Eu estava com vários dos comerciantes mais jovens, o ponto era ilustrativo para eles. Ele disse com satisfação em sua voz. Fico feliz em ouvir isso, disse Neia. Às vezes um bom exemplo a seguir é suficiente, ela gesticulou para Tinamok indicando a quem ela se referia, e às vezes é necessário um exemplo de advertência. Os trabalhadores vivos e mortos servirão como um lembrete útil das consequências do mal. Verdade. Ele disse. Mas e agora? Posso passar os próximos dias aqui, até ter um dia de descanso e relaxamento, talvez 2, mas precisaremos nos mover logo. Ele disse. Verdade. Disse Neia. Vários de meus ex-companheiros foram escolhidos para representar diferentes partes da cidade, e o restante foi para o templo designado e está ocupado transformando-o no templo da Justiça Negra. Entre isso e as conexões do templo com a capital, acho que as coisas vão ficar bem, haverá a necessidade de novos agentes de empréstimo aqui, e algumas casas estão chegando ao mercado, algum de seus comerciantes está pronto para se estabelecer. Já pensou em abrir uma filial dentro da cidade? Ela perguntou. Tinamok pensou no assunto, vou falar com eles, seria bom estabelecer uma posição aqui enquanto se reconstrói, e alguns do meu povo têm idade para querer se estabelecer, se os lugares disponíveis tiverem um preço justo. Entre isso e a oportunidade apresentada, acho que 2 ou 3 gostariam de aproveitá-la. Isso será suficiente. Disse Neia. Você ainda está escrevendo para Lord Ains? Perguntou Tinamok. Todas as noites. Ela disse, embora eu as envie lentamente como ele desejava, espero ver as primeiras respostas antes de sairmos daqui. E quanto à capital, eu não vi nenhuma correspondência de seus líderes lá. Ele perguntou. Neia deu de ombros. Se houvesse razão para me preocupar, eu já teria ouvido falar sobre isso agora, com a capital reconstruída e a maioria das influências estrangeiras expurgadas, não estou muito preocupada. Estou um pouco curiosa para saber o que farão com os cativos e admito que estou perturbada com os documentos roubados, que mais ou menos garantem que pelo menos alguns dos nobres culpados permaneçam, mas se eles tiverem um cérebro, eles pelo menos ficarão escondidos e bem quietos por um tempo. Neia se levantou e começou a sair da mansão. Tinamok deu um passo ao lado dela, eles ficaram em silêncio por um tempo, perdidos em seus próprios pensamentos sobre o que o futuro reservava para seu reino danificado, mas curado. Quando chegaram a um par de cavalos, Tinamok perguntou, e quando terminarem de se esconder? Neia montou em seu cavalo e disse, então estaremos prontos para eles. Tinamok montou o seu próprio, o som e a sensação do couro eram reconfortantes em sua familiaridade quando ele se acomodou na sela. Duvido que eles possam dizer o mesmo. Ele disse, tenho que ir ao mercado e avisarei meus homens sobre a oportunidade que você está apresentando a eles. Você vai se juntar a nós esta noite para jantar? Não, farei meu discurso habitual à noite e depois irei ao templo para uma reunião com as pessoas que libertei da prisão. Além disso, talvez eu precise entrar em contato com Nazarik para saber como está indo a instrução sacerdotal. Tenho certeza de que eles vão querer padres oficiais em breve. Sem dúvida, bem, então vejo você amanhã, vou deixar você saber como está o estoque do depósito. Não sou um jogador, mas aposto que há uma riqueza de bens roubados para serem devolvidos ou descartados, e eu cuidarei da contabilidade dos bens nos feudos também. Ele disse. Estou ansiosa por isso. Neia respondeu, e então eles esporearam seus cavalos a trote para longe da mansão do governador. A viagem até o templo não demorou muito, não porque as ruas não estivessem lotadas, mas porque agora a armadura da Justiça Negra era bem conhecida e as pessoas tendiam a se afastar, isso a deixou francamente desconfortável. Mesmo depois de estar no comando de tantos, depois de falar diante de plebeus, multidões e reis, depois de se ajoelhar diante de um Deus não vivo e ser considerada digna de sua confiança, ela não gostava de reverência. Na maioria das vezes ela estava apenas acostumada com isso porque a urgência exigia seu foco, mas nos momentos comuns de ir de um lugar para outro, ela não se sentia diferente do que sempre foi. Ela riu dentro de sua própria cabeça. Eu me pergunto se mais alguém na minha posição já se sentiu assim, como se estivesse perdendo a cabeça e apenas fingindo sua confiança. Ela balançou a cabeça, como se afastasse o pensamento. Não, provavelmente não. Quando ela chegou ao templo, ela havia encontrado seu senso de foco, e ela desmontou de seu cavalo e o amarrou,
O templo já estava quase todo pintado de preto, como se a escuridão tivesse apagado o mal que o permeava. Quando ela foi vista, o reconhecimento foi instantâneo, e a pessoa que a viu primeiro avisou que Neia havia chegado. Ela subiu as escadas, ao entrar pelas portas, foi saudada pelos rostos alegres das pessoas libertas. Você esteve ocupado. Neia disse enquanto olhava em volta. Muito. Um deles disse quando saiu do meio deles e estendeu a mão para apertar a mão dela. Neia pegou e balançou alegremente. Varo, não é? Neia perguntou. Certo. Ele disse. Você está com uma aparência melhor, parecia uma merda fétida outro dia. Ela riu, e o resto compartilhou. Um deles disparou, isso não é diferente do que ele sempre pareceu. As risadas redobraram e, quando o aperto de mão terminou, Varo falou, enquanto estávamos na prisão, eu meio que administrei as coisas para nós, tanto quanto pudemos, então o resto deles me designou para continuar essa tarefa aqui até temos um padre adequado. Falando nisso, há algumas pessoas que você deveria conhecer. Bem, vamos em frente, então Varo. Neia disse, e gesticulou para ele andar na sua frente. O resto de vocês termine, eu me juntarei a vocês mais tarde. Varo disse, e entre a conversa dos ex-soldados que voltaram ao trabalho, Varo e Neia entraram no santuário interno. Lá, para sua surpresa, dezenas de pessoas estavam sentadas, havia um grande número de pessoas em roupas comuns cujas as cabeças estavam profundamente inclinadas, eles tinham uma aparência incomum, mesmo por trás deles, eles enchiam um número considerável de bancos. Suas costas estavam voltadas para Neia e Varo, e eles estavam aparentemente perdidos em suas meditações, então Neia se inclinou e sussurrou para ele, o que é isso? Ele se inclinou e sussurrou de volta, é o que parece. A notícia das atrocidades perpetradas por Tapir se espalhou após o julgamento, e isso levou outros a se apresentarem, e outros, acontece que tudo é uma grande confusão. Padres veteranos estavam abusando de crianças e mulheres, o governador da cidade estava reatribuindo os cargos ocupados por pessoas éticas, e trazendo outras em seus lugares, bêbados, estupradores, e assim por diante, para que ele pudesse explorar suas ações para obter lucro. E eles estão aqui? Ela perguntou em estado de choque. Não, conforme as denúncias foram chegando, milícias cidadãs começaram a prendê-los, estão todos presos aguardando julgamento, esses aqui são os que ninguém acusou de nada, ou que tiveram pessoas falando bem deles. São em sua maioria muito jovens, ingênuos, evidentemente não sabiam o que estava acontecendo, ou simplesmente não podiam acreditar nas acusações que ouviam, e agora, agora eles não têm dúvidas, eles estão aqui para penitência, observe. Ele disse, e então de uma porta lateral perto do altar, um padre saiu vestindo uma túnica vermelha e usando algemas quebradas que não estavam amarradas, permitindo que suas mãos se movessem livremente, e de seus pulsos caíram 3,5 elos da corrente, pendurados em cada pulso. Neia o reconheceu imediatamente como o padre que ela colocou em julgamento. E aqueles ali, são apenas cidadãos? Ela perguntou suavemente. Esses são principalmente paladinos e escudeiros, mas também alguns guardas-soldados comuns. Veja como se vê, além dos paladinos que foram nocauteados e capturados, havia outros que não sabiam o que fazer, e assim permaneceram em suas guarnições. Eles estão aqui por um sentimento de culpa, a maioria deles tinha alguma ideia da corrupção presente aqui, mas até que as acusações começaram a voar que não podiam ser caladas, e as prisões começaram a sair e ainda mais acusações voaram por aí, eles não perceberam o quão ruim era, sem saber mais o que fazer, eles estão aqui. Ele disse. E por que eu preciso estar aqui? Ela perguntou. Porque você trouxe tudo isso à luz, você criou essas ordens penitentes que parecem oferecer uma maneira de compensar o que todos fizeram parte por todo esse tempo. Ele disse. Ela engoliu em seco. Isso é diferente. Ela disse. Tenho uma ideia, porém, que pode impressioná-los muito mais do que eu. Ela disse. Dê-me um momento. Neia saiu da sala e enviou uma mensagem para Sebas. O que posso fazer por você, Neia? Ele perguntou. Neia então o informou de tudo o que havia acontecido na cidade, a corrupção, o abuso, a degradação, tudo o que havia sido descoberto desde que jogou aquele tolo na justiça de Ain Zoalgon, e ela o informou sobre os sacerdotes penitentes, paladinos, escudeiros e guardas. E você quer saber se Lord Ains poderia sentenciar esses penitentes a seu serviço pessoalmente? Ele perguntou. É um pouco presunçoso da sua parte, não é? Ele perguntou. Isso é, Neia admitiu, no entanto, porque já enviei um para ele para punição,
Pensei que pelo menos valeria a pena perguntar se ele estaria disposto a comparecer para a penitência. Além disso, há muitos aqui do corpo que se ofereceram para resgatá-lo, e eles foram presos por sua lealdade aos seus ideais quando eles tentaram lutar contra a corrupção desta cidade. Eles ficariam emocionados ao vê-lo mais uma vez, agora que eles estão livres para fazer sua vontade novamente. O silêncio se estendeu e por um momento Neia acreditou que ela havia sido cortada depois de ofendê-lo, mas um momento depois a voz de Sebas tocou em sua mente: ele virá. Fique diante do altar e ele aparecerá atrás de você. Neia expressou sua gratidão e voltou para a sala. Desta vez não foi silenciosa, ela entrou ruidosamente, seus pés caindo pesadamente no chão e fazendo eco por toda a sala. Ela caminhou para trás diretamente pelo corredor, e quando ela estava diante do altar, ela colocou as mãos nos quadris e instruiu Varo a trazer os outros para dentro. Alguém não sabe quem eu sou? Neia disse, e passou os olhos pela sala. Seus olhos cruéis e selvagens eram uma visão para se ver, e se não fossem, sua armadura era bem conhecida. Não houve ninguém que perguntou: eu sei por que você está aqui, e por mais feroz que seja minha aparência, saiba que estou feliz. Mas eu não estou sozinha nisso, sua vontade de consertar o que você permitiu que desse errado foi levada ao conhecimento do rei feiticeiro, e ele está vindo pessoalmente. O estrondo de vozes aumentou entre eles, e Neia ergueu as mãos para pará-los. Ele não vem para te matar, ele vem para abençoar suas escolhas. Ele endossou a fundação dos Paladinos Vermelhos e dos Acorrentados. Você que tomou esta decisão será perdoado pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Sua voz de evangelista foi facilmente transportada para aqueles que estavam atrás, e assim que o resto de seu povo se reuniu, um buraco na realidade se abriu atrás do altar nas costas de Neia, e através dele entrou o Deus da Justiça. Neia sabia por seus rostos o que estava acontecendo, e ela se virou e se ajoelhou diante dele. Levante a cabeça, Papa Neia. Ele disse, usando seu novo título. Você fez bem e estou satisfeito. Ele disse. Obrigado, meu senhor. Neia disse suavemente, levantando a cabeça. As lágrimas brilharam em seus olhos, mas não caíram. Aqueles nos bancos de frente para o altar caíram de joelhos quando o rei feiticeiro apareceu, assim como aqueles que entraram na convocação de Neia. Vocês veteranos, ex-prisioneiros, que sofreram para fazer minha vontade, que quiseram se sacrificar quando pensaram que eu estava em perigo, venham, coloquem-se atrás da Papa Neia. Ele disse, e eles não podiam se mover rápido o suficiente para o seu gosto, eles quase caíram para se ajoelhar diante de Ains. Sua lealdade à minha vontade não foi esquecida. Lamento apenas não saber que você estava sofrendo por mim, caso contrário, eu o teria libertado. Ficar atrás das grades não é bom para ninguém, e agora que você está livre, você pode fazer minha vontade novamente se for esse o seu desejo, mas eu não vou obrigá-lo, desejo apenas lealdade que é dada gratuitamente. Agora você trabalhará para fazer este mundo justo, mais uma vez. Ains disse. Vamos. Eles disseram em uníssono. Então que assim seja. A Papa Neia pediu que um corpo de sacerdotes fosse treinado e estabelecido para cumprir minha vontade e ajudar o povo. Alguns da capital já estão se preparando para isso. Você se juntará a eles e 3 de vocês serão designados para cada templo que estabelecermos. Você também aprenderá o estilo de combate desenvolvido por Neia Baraja, sob seus tutores, Cossitus e Sebas. Em meu reino, seu treinamento será árduo. Você terá que trabalhar para alcançar o resto que começou antes de você. Sorrisos ansiosos encontraram suas palavras. Neia, recebi sua correspondência e enviei uma resposta para você. Deve chegar por escrito a esta cidade dentro de 1 ou 2 dias. Isso fornecerá o núcleo de seus esforços para escrever os textos sagrados para que as pessoas possam entendê-los. Ele disse, e o sorriso ansioso de Neia combinou com o dos veteranos. Os sacerdotes e lutadores nos bancos tremeram ao ver isso. Alguns sentiram o poder do rei feiticeiro antes, mas a maioria nunca o sentiu tão perto antes, nunca ouviu sua voz, nunca sentiu sua aura, e agora aqui estava ele como se tivesse saído da vida após a morte. Você, ele disse, estendendo seu cajado na frente deles. Você falhou com seu povo. Você falhou em seu dever. Você falhou consigo mesmo. Falhar nessas coisas é deixar de executar a vontade de Deus. Ele disse, e seus olhos baixos estavam molhados com lágrimas de remorso. Mas enquanto seu fracasso mostrou seu pecado de fraqueza, sua presença aqui mostra uma força oculta, de caráter e vontade. Nem todo homem já nascido é capaz de enfrentar seus erros e tentar fazer as pazes consigo mesmo. Ele disse, e olhares esperançosos se levantaram para encontrá-lo. Ains apontou para os sacerdotes, vocês são os acorrentados. Você servirá sobre as ordens de Neia por 3 anos e meio,
e viajará pelo reino cuidando do povo. O chefe de sua ordem é o primeiro de seu número a se arrepender, mas sua ordem responde aos templos que respondem ao Papa que responde para mim. Se você morrer servindo ao povo, suas correntes serão removidas no enterro, você morrerá tendo expiado seus erros. Se você deseja continuar a servir além do tempo necessário, apenas adicione elos às suas correntes. Sirva bem e deixe o povo feliz por você estar entre eles. Ele disse. Ele voltou seu olhar para os lutadores: vocês aí, tiveram um fracasso tão grande quanto o deles, mas vocês estão em comum com eles porque estão dispostos a consertar o que fizeram de errado. Vocês agora são os paladinos vermelhos. Sua armadura refletirá isso, e haverá 8 de vocês designados para cada sacerdote acorrentado, 4 paladinos e 4 escudeiros, e quando estacionados em templos, vocês irão escoltar peregrinos e outros viajantes a lugares sagrados e vilas. Se você morrer protegendo os fracos ou inocentes, você será lembrado como tendo expiado. Você deve servir tanto quanto os sacerdotes dos acorrentados, mas pode servir por mais tempo se desejar. Você também está sujeito à administração dos sacerdotes negros do templo. Sirva bem e faça os outros felizes por você ter vivido. Ains disse: eu abençoo essas ordens em nome da justiça, a dignidade da vida e a conquista da morte e da fraqueza. Quando ele bateu a ponta de seu cajado no chão, uma luz sagrada emanou dela e brilhou por todo o templo, com o que parecia ser pedaços dela caindo sobre aqueles que se ajoelharam, mas a luz foi além do templo e irradiou sobre toda a cidade, trazendo consigo um calor e uma certeza de retidão para todos verem e sentirem, até que gradualmente desapareceu. Dentro de sua cabeça, Ains pensou consigo mesmo: eu me perguntei como seria esse efeito no novo mundo. Espero que minha atuação tenha valido a pena nessa apresentação. Devo ir agora, disse ele. Posso deixar a justiça em suas mãos desta vez? Ele disse um tanto sarcasticamente, e uma multidão em prantos conseguiu berrar um alto coletivo: sim. Você então, ele disse, apontando para Varo, venha comigo, você e os outros que permaneceram leais a mim, e veja meu reino, você tem muito trabalho a fazer. Eles se levantaram e seguiram como se estivessem em transe com o que tinham visto, até que o portal se fechou atrás do último deles. Impressionante como sempre. Neia disse suavemente. Agora, Neia estalou, chamando a atenção da assembleia de volta para ela. Há 3 coisas a serem feitas. A primeira coisa é preparar seus uniformes. Os sacerdotes visitam os ferreiros e mandam fazerem suas algemas. Paladinos e escudeiros cuidam das suas armaduras. Quando vocês voltarem, separem-se em equipes. Deixo para vocês decidirem com quem trabalhar. Amanhã começaremos a enviar vocês, uma equipe por dia, enquanto o restante cuida do templo enquanto os novos sacerdotes conduzem seu treinamento. Vá em frente. Ela disse como se estivesse ordenando soldados em fileiras, e eles obedeceram rapidamente, deixando-a sozinha no local de adoração. Ela se recostou pesadamente, descansando uma mão contra o altar, esfregou a testa com a outra mão e soltou um suspiro pesado. Droga, mas isso é cansativo. Eu gostaria de ser natural nisso como o rei feiticeiro.